Olá, seja bem-vindo à nossa 14ª aula sobre estrutura de dados tipo fila. A linguagem é C++. Estou aqui para te ensinar C++, ok? Eu sou o Kleber, estou na cidade de João Pessoa, Paraíba, nessa cidade mais verde do Brasil. Hoje eu quero te ensinar um pouco sobre fila, ok? Então, é bom conhecer como é que é manuseado uma fila dentro da estrutura de linguagem C++. Ok? A fila que eu vou te falar hoje é fila estática, ok? Essas filas estáticas são estruturas de dados do tipo FIFO. Em inglês, first in, first out. Significa primeiro a ser inserido, primeiro a ser retirado. Desta forma, da estrutura de dados da fila, o elemento que foi inserido na fila será o primeiro elemento a ser removido. O primeiro cliente que chegou em uma fila, ele será o primeiro cliente a ser atendido. A fila é um tipo de especial de lista, onde os elementos são inseridos em uma extremidade, chamada início de fila, e na outra extremidade, que é a oposta, chamada final de fila, ok? Então, em um lado é inserido, do outro lado é retirado, ok? E os tipos de fila que nós podemos assim aplicar, conhecer, as operações do tipo de fila, nós temos as operações mais comuns para fila são criar uma fila, ok? Enfileirar a fila, desenfileirar a fila, exibir o conteúdo que está na fila e verificar se a fila está cheia ou seca, ok? É necessário saber se ela está cheia ou vazia, né? E também, por final, imprimir a fila. Então, esses tipos assim, de operações que podemos utilizar para uma fila. Criar, enfileirar, desenfileirar, exibir, verificar se está cheia ou vazia e imprimir. Alguns tipos de filas são conhecidos em nosso meio. A fila de caixa de banco, isso é muito comum no Brasil. Fila de merenda escolar, acontece muito em escola municipal e estadual. Fila de arquivos para impressão, quando assim enviado de um aplicativo para o Windows, e aí é depositado lá na fila de impressão, no spool. E fila de atendimento de processos que são requisitados ao sistema operacional, ok? E por último, a fila de buffer para gravação de dados assim na mídia, que é o CD ou CD-ROM, ok? Então vamos assim entender melhor a nossa estrutura de dados sobre fila, ok? Então, ao processo nós temos a área de entrada da nossa fila, ok? E temos a área de saída de dados da nossa fila, ok? Então, em uma extremidade entra-se na fila e de outra extremidade se sai da fila. Então aqui eu tenho um vetor com 10 posições, 10 quadrados, onde vai conter em cada quadrado desse aí alguns elementos para formar o meu vetor. E tenho também uma área de atendimento das informações, ou seja, quando o usuário, o operador, faz um requisito de informações em um vetor, quando assim quer usar as informações. Então, temos aí a saída de dados. A saída de dados. A saída de dados aqui, que é para esta área aqui. Saída de dados.
Ok, temos aqui a saída de dados. Bom, então veja só, eu tenho a entrada, tenho a saída. Vamos ver como é que funciona esse exemplo que vou desenvolver com você. Então chega a pessoa e entra na fila. E ela fica na posição 0 da fila, ou seja, próxima a ser atendida. Então chega outra pessoa também e entra na fila. Ok? Mais uma pessoa entrou na fila. Outra pessoa também entra na fila. Outra pessoa também entra na fila. Então observe que a nossa fila ela começa a ser preenchida em cada posição do nosso vetor. Ok? Ela vai ocupando. Está sendo ocupado o nosso vetor. Então vamos preencher o nosso vetor. Ok? Então nosso vetor ele está preenchido, certo? Entrou todas as pessoas na fila do nosso vetor. E o que vai acontecer agora? Bom, a nossa fila ela vai ser atendida, ok? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma marcação de cores para a gente poder entender. Vermelho, deixa eu aumentar aqui a bolinha, vou botar aqui vermelho, esse aqui eu vou botar azul, esse aqui eu vou botar amarelo, esse aqui eu vou botar lilás, esse eu vou botar um verde claro, esse eu vou botar um laranja, esse eu vou botar marrom, esse eu vou botar um verde escuro, esse eu vou botar um vinho, esse eu vou botar, deixa eu ver aqui, cinza. Ok. Então cada quadradinho desse tem uma cor, para você entender melhor como vai funcionar o nossa fila, ok? Então temos aí a fila, onde tem os dados que foram inseridos na nossa fila e vai ser atendido, ok? Vai ser atendido. Então veja só como é que vai ficar a nossa fila. O primeiro vai ser atendido. A primeira criatura vai ser atendida. Então ela sai da fila e vai ser atendida. Ou seja, o usuário requisitou as informações. Ele requisitou as informações. Ok? Requisitou as informações. O que acontece? A nossa fila ela vai ser reordenada. Ok? Então, ó. O que acontece? Ó. Ok? Então, dessa forma que tem que acontecer na nossa estrutura da nossa fila. Ou seja, os elementos eles vão passar para uma nova posição. Ou seja, a fila tem que andar. Ela tem que andar. Ó. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma surpresinha nesse vetor. Ó. Observe que todos estão andando. Para a próxima posição. Mas esse último aqui, ó, que é o nosso, foi o último que entrou, ó, o nosso vetor vai ficar assim, ó. Ou seja, a nossa fila, para nós, ela está andando. E para o vetor, na linguagem de programação, também está andando. Porém, o último elemento da fila, a nossa variável que vai controlar isso aí, ela vai esquecer o último elemento. Ok? O elemento de número 9 ela vai esquecer. Então vai ter uma variável chamada, vou botar aqui, topo menos 1. Certo?
Topo menos 1. Então topo, ele vai receber menos 1 na nossa fila. Por que menos 1? Daqui a pouco iremos saber e entender melhor esse topo menos 1. Esta aula de algoritmo eu vou passar daqui a pouco para que você possa entender. Ok? Então observe que andou. Então a próxima pessoa também vai ser atendida na nossa fila. E o que vai acontecer? Ela vai sair, vai ser atendida. Ok? Então a próxima pessoa vai o quê? Vai caminhar para o vetor de posição 0. A próxima, vetor de posição 1, vetor de posição 2. Observe que o vetor está reordenando, ou seja, ele está fazendo uma organização no conteúdo. Ele está colocando o conteúdo numa ordem melhor. Então é isso que vai acontecer na nossa estrutura de dados da fila. E esse último aqui, ó, o que acontece? Ele passa para o elemento, o posição 7. Porém, o 8 continua uma cópia dele. Mas você diz, e vai ficar assim? Bom, quando tivermos um algoritmo, aí você vai ver, dentro da ilustração também que eu vou fazer. Então vai acontecer exatamente isso. O próximo também sai da nossa fila. O próximo também sai. Ok? Foi atendido pelo atendente. O usuário requisitou a informação e ele saiu da fila. E ó, os demais ó, caminharam. Ó. Tá vendo aí? Ó? Então é isso que está acontecendo com a nossa fila aqui. Ó. Eu não sei se essa aula de hoje vai ficar um pouco maior do que as demais. Vou poder andar mais um pouquinho mais rápido para que você possa entender. Ó. Tá vendo? Opa! Aqui faltou uma cópia. Ok? É fazer isso aqui, ó. Observe que as últimas, da posição 6 até a 9, é o mesmo bonequinho, ó, a mesma cor. Então a próxima, o vetor posição 0, a posição 0 vai ser atendida também. Ok? Vai ser atendida. Ela vai ser atendida também, a posição 0. E continua a nossa caminhada. Ó. Então a nossa aula está ficando um pouco longa. Deixa eu adiantar mais um pouco aqui. Acredito que você já está entendendo o que está acontecendo na nossa estrutura de fila. Ó. O que está acontecendo? O próximo foi atendido também. Ou seja, cada vez que uma pessoa for atendida, alguém da posição anterior vai passar para a posição atual. Ou seja, a posição de saída. Então, ó, entra pela extremidade as informações e sai pela outra. Ok? Então, é dessa forma que trabalha uma estrutura de dados tipo fila. Então, observe que o próximo também vai ser atendido. Foi atendido. E no final, vai caminhando, ó. Só que vai existir uma variável que vai controlar, certo? Esse descremento que está acontecendo, né? Outra pessoa vai ser atendida, ó. Vamos para o próximo. A fila tem que andar, ó. Entendeu aí? A fila tem que andar. Outra pessoa vai ser atendida. Foi atendida. E o que vai acontecer? Ainda tem 2 elementos na nossa fila. 2 elementos. O próximo vai ser atendido também. Ok? E vai haver o que? Uma posição, ó. Só tem um elemento para ser atendido. E o próximo elemento foi atendido. Ok? Então a nossa fila ela está vazia.
ok? Apesar que esse bonequinho que eu tirei, esse último, ele deve ficar aqui, né? Já que foi atendido, ok? Deve ficar aí. Então foi atendido o último. A nossa fila agora já está vazia, né? Pelo que você entendeu aí, a sequência está vazia, ok? Então temos a fila em diversos sentidos. Então vejamos, eu tenho uma fila onde as pessoas chegam e ficam numa fila. Temos aqui a primeira pessoa que chegou na nossa fila. Essa é a primeira pessoa que chegou, ó. E essa foi a última pessoa que entrou na nossa fila. Então, como essa foi a primeira, ela será a primeira a ser atendida, ok? E a fila vai andar, ok? Bom, agora já estamos aqui com outro tipo de fila que temos para te mostrar, ok? Então vejamos, eu tenho na leitura humana, certo? Na minha leitura humana, que é essa daqui, ó, minha leitura humana, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 caixinhas, que é justamente o tamanho do meu vetor, 6. E tenho na leitura do aplicativo, que é isso aqui, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, desta forma que o aplicativo vai entender o meu tamanho de vetor. Ele começa na posição 0. Para a leitura humana, começa na posição 1. Ok? Então, vejamos. Vamos aprender a inserir as informações. Então, quando eu mando inserir as informações, certo? Na nossa fila, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, eu preciso saber o tamanho que vai acontecer da minha fila. Eu preciso definir. Então, eu posso definir dessa forma, ó, ok? Inteiro, constante, tamanho do meu vetor, 6, ok? Ou posso definir dessa outra forma aqui, ó. Tem dois tipos para ser definido, ó. Usando o jogo da velha, define, tamanho vetor 6, ok? Então, tenho duas formas de definir o meu tamanho do meu vetor. Tenho esta forma aqui, certo? E tenho essa outra aqui, ó, que eu posso definir, ok? Tenho dois modelos aí, ó. E também, em seguida, eu vou definir o tamanho do meu vetor. Então, o meu vetor ele é inteiro e recebe o tamanho de quem? Do meu vetor que eu declarei em cima. Tamanho o quê? 6, ok? E vou declarar uma variável chamada topo, que vai receber um valor menos 1. Você vai entender por que menos 1, certo? Essa variável topo, ela vai controlar o nosso vetor, certo? Que é justamente a fila. É ele que vai controlar essa fila aqui, ok? Esse topo que vai controlar. É ele que vai dizer que está vazio, é ele que vai dizer que está cheio, ok? Então é esse vetor que vai fazer tudo isso. Então, como eu vou inserir, certo? Como eu vou inserir, o que é que eu faço? Para mim inserir um elemento, certo? No meu vetor, eu digo topo recebe topo mais 1. Ora, quem é topo? Topo é menos 1. Menos 1 com mais 1 dá quanto? 0. Então, o meu vetor, certo? Na posição 0, ele recebe a letrinha A. Ok? A letrinha A. Então, observe por que meu topo é menos 1. Você já está começando a entender, né? Para mim inserir um elemento na posição 0, que é a leitura do aplicativo, eu preciso de colocar ele como menos 1. Ou seja, abaixo de 0. Então, ó, topo recebe topo mais 1. Dá quanto? 0. Então, na posição 0, eu recebo a letra A. Eu vou inserir outro elemento. Ok? Outro elemento. Então, eu tenho topo recebe topo mais 1. Ou seja, topo não é 0? É isso? Topo é 0. Ó. Topo não é 0? Ok? Então, topo recebe topo mais 1. Então, 0 mais 1,
1. Então, na posição 1, eu recebo a letra B. Então, vou inserir outro elemento na minha lista. Ok? Outro elemento vou inserir. Então, observe só o que está acontecendo com o meu topo. Ó. Topo recebe topo mais 1. Quem é topo? Ora, topo é 1. 1 mais 1, 2. Ok? Então, na posição 2, eu recebo a letrinha C. Então, topo agora vai inserir outro elemento. Ok? Ó, outro elemento. Topo recebe topo mais 1. Quem é topo? Topo são 2. 2 mais 1, 3. Então, na posição 3, entrou a letrinha D. Então, o topo vai inserir mais um outro elemento. Observe que ele está preenchendo a minha fila. Então, topo recebe topo mais 1. Quem é topo? 3. Mais 1, 4. Então, na posição 4, ele insere a letrinha E. Ok? E topo mais topo, ok? Recebe 1. Quem é topo? 4. 4 mais 1, 5. Ok? Então, veja só. Aí no meu algoritmo, ok? No meu algoritmo, eu vou verificar como. Preste atenção. Você que está aí vendo esta aula agora nesse momento, ó, eu digo se, entre parênteses, certo? Se topo igual a tamanho vetor menos 1. Então, vamos ver isso aqui. Qual seria a resposta que você está vendo? Quem é topo? 5. Ok? Topo é 5. Confere, topo não é 5? É. Ok? Topo é 5. Quem é tamanho vetor? Tamanho vetor declara aqui em cima. 6. 6, ó. 6 menos 1. 5. Então eu pergunto, topo é igual a topo? É igual a tamanho vetor menos 1? É. Se for igual, eu vou dizer pilha cheia. Entendeu aí? Vou dizer pilha, ou pilha não, fila cheia. Ok? Eu vou dizer fila cheia. Entendeu agora? Entendeu aí, meu irmão? Agora vamos fazer o oposto. Vamos desenfileirar. Ok? Então deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu dar uma limpada nessa minha área. Ok? Deixa eu dar uma limpada aqui. Vamos. Então a minha fila está cheia, não está? Eu agora vou o quê? Retirar o conteúdo da minha fila. Ok? Então veja só. Como o topo está 5, então ó, o que é que vai acontecer? Deixa eu trazer logo tudo. Ok? Então vamos lá. Topo não é 5? É. Topo recebe topo menos 1. Quem é topo? Topo é 5. Menos 1, topo passa a ser 4. Então o que vai acontecer? Na minha fila, a letrinha A vai sair, certo? A letrinha A vai sair. E a B vai o quê? Subir. Vai haver uma reordenação do meu vetor. Ó. É isso que vai acontecer. Ó. Ok? Ó. Ok, ó. Então, continuando, né? Eu tenho aqui, ó. Topo agora é 4. Topo recebe topo menos 1. Quem é topo? 4. Menos 1, 3. Então, topo passa a ser 3. Então, o que acontece? A letrinha B sai. A B passa para frente.
Porque lembre-se que o nosso vetor ele tem que ser atualizado, ó, desta forma, ou seja, os elementos vai para a posição mais próxima do índice, ok? E esse último aqui, ó, ele apenas faz uma cópia. O último continua. Lembra da explicação anterior? Então o próximo, topo recebe topo menos 1. Quem é topo? 3. Menos 1, 2. Ok? Então aqui, ó, aí vou tirar a letrinha C. Observe que eu estou tirando sempre a posição 0. Ok? Sempre a posição 0. Ó. Então observe que o meu vetor ele está andando a fila. Ok? Ele está andando. Ó. Aí, ó, topo recebe topo menos 1. Quem é topo? 2 menos 1, 1. Então, ó, vou tirar a posição 0. Ó. A posição vai subindo. Ó. Ok? Então, observe agora a continuação. Topo recebe topo menos 1. Quem é topo? 1 menos 1, 0. Ok? Então, ó, vou tirar outra posição. Ok? E esse aqui vai para cima. Observe que ele agora é o último. Ó. Ok? Só tem um elemento na minha fila. 1. Então, o que acontece? Topo menos 1. Quem é topo? 0. 0 menos 1 dá o quê? Negativo. Ó. Então, ó, topo agora passa a ser menos 1 negativo. Então, esse último elemento aqui, ele não sai. Ok? Saiu. Ok? Então, o que aconteceu? A minha variável, topo, passou a ser quem? Menos 1. Aí eu digo, ó, se topo igual a menos 1, certo? Se topo for menos 1, então eu digo o quê? Que está fila vazia. Ok? Fila vazia. Entendeu aí? A lógica do algoritmo? Entendeu, meu irmão? Então, agora você já sabe por que eu estou usando topo menos 1. Ok? Essa variável topo ela vai controlar a nossa caminhada nos vetores. Ok? Ela que vai dizer que está cheia, ela que vai dizer que está vazia. Ok? Vamos agora para o nosso algoritmo. Estamos aqui no nosso algoritmo, certo? Vamos agora fazer a nossa aula. Certo? Primeiramente, vamos definir as variáveis. Vou definir uma variável tipo pública. Em uma aula aí eu já falei como é que define uma variável pública. Então lembre-se que eu tenho duas opções de definir. Define tamanho da minha fila 10. Ok? Define tamanho da minha fila 10. Ok? Então aqui eu defini a minha variável, né? Como tamanho 10. Ok? Vou precisar usar algumas funções para trabalhar no meu programinha. Ó, eu aqui estou usando o while, a forma de repetição, né? Estrutura de repetição, while. E aqui eu estou usando o menu, ó, que vai criar um menuzinho fora. O menu para escolher inserir, remover, listar, imprimir, entendeu? Então é um menuzinho para escolher uma opção. Então eu vou, em vez de eu fazer o menu aqui dentro mesmo, eu vou fazer ele fora, entendeu? Então vamos voltar, vamos definir as nossas funções aqui. Se você não sabe definir uma função, existe uma aula um pouco para trás, se não fala da memória, a aula número 9, que fala sobre função, ok? Então, geralmente, os assuntos que eu já tenho dado, eu não explico mais. Não, porque senão a aula fica muito longa. Então, eu vou pulando alguns assuntos que eu já expliquei, ok? Então, eu vou aqui agora definir algumas funções para trabalhar com esse novo programinha. Eu vou precisar definir 1, 2, 3, 4, 5 funções, 6 funções, ok? A primeira função vai ser void listar, ok? Void listar,
ok? Uma aula dessa eu já expliquei a você o que é void, ok? Aqui eu estou pré-definindo a minha função, estou dizendo ao programa que existe uma função chamada void. Essa aqui é a minha função principal do programa, chamada main, certo? Vou definir outra função chamada inserir, ok? Inserir, void. Vou definir outra função, eu vou definir essas funções e volto rapidamente, ok? Para ganhar tempo. Bom, aqui se encontra já as funções definidas, né? As que eu comecei a fazer, as outras que eu concluí, ok? Então são 6 funções que eu fiz aqui. Vamos para o nosso corpo do nosso programa, ou melhor, vamos desenvolver as nossas funções aqui embaixo, né? Começando pela inserir, ok? Então a primeira função que eu vou colocar lá embaixo vai ser inserir. Ok? Lembrando a você que a função que eu venho definir aqui embaixo, ela tem que abrir e fechar as chaves, né? Essas chaves aí, tem que abrir e fechar. Tudo vai ficar dentro dessas chaves aí, ok? Então aqui eu vou ficar, aqui eu tenho a minha nova função, ok? Que eu vou definir, chamada inserir, ok? Então eu vou precisar de uma variável chamada temp, ok? Uma variável chamada temp. E vou verificar aqui se o meu topo, certo? Que eu ainda vou definir topo, se ele é igual a menos 1. Lembra o que é menos 1? O menos 1 eu te falei que se realmente for igual a menos 1, o que vai acontecer? Eu vou dizer que ele está o quê? A fila está o quê? Vazia, né? Então aqui, ó, vou dizer que está vazia. Alt menor e vou dizer, né? Poxa, que é isso, computador? Deixa de onda. A fila está vazia, ok? E aqui eu faço meu endl, que já expliquei o que é endl na aula passada, ok? E aqui eu vou colocar a minha função, vou mandar ele pular uma linha com essa função aqui, ó. Aqui embaixo eu vou botar pular a linha, certo? E aqui eu vou dizer uma linha, ok? Então ele vai pular para mim uma linha. E aqui eu vou botar o caso contrário, vou digitar e depois eu volto. Então já aqui digitado, né? Aqui eu tenho uma estrutura de repetição chamada for, né? Que vai verificar para mim em relação ao topo e vai apresentar na tela a posição que foi alocada ao topo, ok? Então aqui ela vai só listar essa função e vai colocar entre colchete cada posição do conteúdo alocado na tela, ok? Vai ficar bem bonitinha essa função. Lembrando a você que quando você abrir, você fecha. Ó, quando você abrir, você fecha. Ok? Então procure ser organizado na estrutura de programação, porque uma vez você abrindo uma chave dessa, certo? E não fechando, ou fechar duas, ou abrir duas e fechar uma, certo? Vai dar erro na sua estrutura e corre o risco de você não saber onde está o erro. E vai perder muito tempo com isso. Então o que você faz? Ó, deixa isso aqui bem assim organizado. Ó. Isso chama-se identar, certo? Identar na nossa estrutura de programação para ficar mais bonitinho. Porque essa aqui eu sei que abriu aqui, está fechando com essa. Essa abriu aqui, está fechando com essa. Ó. E dentro dela já tem mais outra aqui, ó. Ó, tá vendo? E essa daqui, ó, ela é interna dessa outra aqui, ó. Ok? Então vamos para a próxima função. A próxima função, aqui na sequência, é inserir. Então eu vou digitar inserir, remover, pular a linha, menu e tamanho. E depois eu volto, ok? Para ganhar tempo, porque não vai ficar muito longa a nossa aula. Bom, aqui estou já na função inserir. O que é que eu faço inserir? Inserir eu digo aqui, ó, se topo, certo, for igual, certo, a tamanho
menos 1, lembra daquela aula que eu disse a você, certo? O topo, se ele for igual a tamanho menos 1, tamanho, vamos definir que é 10 lá em cima, tamanho lá em cima é 10, ok? E se o topo for igual a ele, por exemplo, se o topo chegar a 9, eu estou dizendo que é 10 menos 1, que dá igual a 9. Então, se for topo é 9 e for igual a 9, o que a fila vai dizer? Olha, ele diz, ó, fila está cheia, ok? Então, ó, entenda uma coisa, eu estou fazendo menos 1 aqui, porque começa com 0 o nosso vetor, ok? No índice 0, então por isso que é menos 1, ok? Então vamos lá, se não tiver cheia, certo? Ele vem para cá, ó. Ele incrementa a posição do meu topo, certo? Dá um pulo de linha, diz qual é a posição do meu topo que foi incrementado, e aqui ele pede, me dê o número, e a pessoa dá o número, e ele joga dentro dessa variável aqui, ó, chamada fila, vetor fila, ok? Joga aqui dentro, vetor fila, a posição que foi incrementada aqui, ó, ele joga aqui, ó. Então, se o topo, meu topo tiver, por exemplo, menos 1, incrementado, fica o quê? 0, ok? Entendeu aí? Então, esta é a função inserir. Então, a função remover. A função remover, ela verifica se o topo também está menos 1. Por que menos 1? Porque se tiver menos 1, meu irmão, ele vai estar o quê? Vazio. Então, você não pode remover uma coisa que está vazia. Você pode tirar água de um copo, se o copo está seco. Você pode tirar água de uma cacimba, se a cacimba está seca. Então, não tem sentido, né? Então, ó, se não tiver vazia, vem para cá, ó. Aqui dá uma listagem na tela. Primeiro apresenta o conteúdo do vetor. Aí diz, ó, foi removido o elemento, aí vai dizer qual foi o elemento da posição 0 aqui, ó. Posição 0. Ele diz, ó, o topo, e joga o topo lá, justamente da posição 0. Pula outra linha, e aqui ele vai começar a fazer o seguinte, aquele joguinho de trocar a posição, de sair de um canto para o outro aqui, ó. Lembra daqui para cá, ó? Daqui para cá, daqui para cá, assim, ó, pronto. Esse joguinho aqui, ó, que ele vai subindo uma casa, né? Em relação ao início da nossa fila, ou melhor, o início, o final da nossa fila, né? Sair da nossa fila. Então é isso que vai acontecer agora aqui, ó. O que é que vai acontecer, ó? Quem é I? I é a posição 0. Na posição 0, você me dê I, que é 0 mais 1. Então, ó, ele vai o quê? Passar uma casa para outra. Entendeu? Vai ficar passando uma casa para outra. Tá entendendo aí? Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Esse exemplo aqui. Que está nesse vetor aí. E no final ele vai pegar topo, vai descrementar. Então, se topo for, por exemplo, 9, ele vai descrementar. Vai ficar 8. Entendeu? E por aí vai. Ele vai tirando. Ok? Então ele vai removendo. Ele remove quem? A primeira posição. Qual? 0. Ok? Ele remove 0. E ele pega o vetor da posição 1 e joga dentro de posição 0. Aí vai somando as variáveis. Ou seja, ele pega a posição que está mais na frente e joga na anterior. Ok? Vai o quê? Descendo. Até chegar ao índice 0. É isso que ele vai fazer. A próxima função, que é a pular a linha, você já conhece essa função, que é de uma aula anterior. Ok? E a função tamanho é para saber o tamanho do meu vetor. Por exemplo, aqui ele pergunta, ó, topo é igual a menos 1 se for a fila está vazia. Então, como é que eu vou saber o tamanho de um vetor se a fila está vazia? Para mim saber o tamanho de um vetor, a fila tem que estar com algum elemento. Então, para isso, ó, ele joga aqui, ó, o tamanho da minha fila. Ou seja, que é justamente a variável topo mais 1. Ok? Sempre topo mais 1. Por que topo mais 1? Ora, se meu topo for negativo, menos 1, se é vazio, então somando mais 1, não vai dar 0? Quer dizer, ó, total do elemento,
zero. Você não tem nada. Ok? Então vamos ver como é que funciona o nosso sistema. Ok? Como é que está aí definido o nosso programinha de hoje. Estou mandando compilar. Ele está compilando, já vai em 40 minutos a nossa aula. Deu uma falhazinha aqui na nossa estrutura. Ok? A variável topo não foi definida. Ok? Vamos lá definir a nossa variável topo. A falha que deu é que eu tinha esquecido de definir as minhas variáveis, né? Lembrando a você que essas variáveis aqui, chamada vetor fila, quando é definido antes do main, ela passa a ser pública, ou seja, ela é vista nessa função, nessa, em todas elas, ela passa a ser vista. A variável topo também e a variável opção também. Então, eu defini 3 variáveis públicas. Uma variável local, ela é definida localmente, ok? Vamos ver aqui uma local, vou lhe mostrar. Então aqui, ó, essa aqui é local, ó. Essa variável local ela só é vista aqui dentro dessa função lista, ok? Então vamos ver como está o nosso programinha. Aqui está o menu, ó, também. O menu, vamos lá. Ele compilou, ok? Vamos ver. 1. Então ele disse, a posição do topo atual, 0. Então eu vou colocar 11. Ou seja, estou colocando 11 na posição 0. Então daí, ó, na posição 0 foi alocado 11. Ok? 1, estou inserindo. Na posição do topo atual, 1. Então vou colocar 22. Então, ó, na posição 1 foi alocado 22. Vou botar mais 1. 1. Vou botar 33. Então, ó, observa aí que está na posição 0, 11, na posição 1, 22, na posição 2, 33. Vou inserir mais 1, vou botar 44. Observe que também foi criado aí, ó. Ok? Vamos mais um para a gente finalizar. E na posição, na próxima posição eu vou botar 55. Então eu tenho aí, ó. Quantos elementos eu tenho? 5 elementos no meu vetor. Tenho 5. Tenho o 11, o 22, o 33, o 44 e o 55. Ok? A posição 0, a posição 4. Ok? Então vamos lá. Número 3, listar. Então listar ele mostra, ó, na tela, certo? O meu vetor, ó, na posição 0 ao 4, os elementos que estão alocados. O tamanho dessa fila qual é? O tamanho é 5, ó. Ok? Tem 5 elementos na minha fila, ok? Eu nem preenchi toda. A questão da nossa aula está muito longa, entendeu? Então vou começar a remover. 2 para remover. Primeiro ele mostra na tela o vetor, antes de remover, ó. E agora quando apertar Enter ele vai remover. Então ele disse, ó, foi removido o elemento 11 na posição do tipo, no elemento 11. Posição do topo, 4. Ele passou agora a ficar 4. Ó. Então observe que posição 0, ele agora foi alocado 22. Ó. Foi alocado 22. Se você olhar em cima, o 22 está na posição 1. Ó. Então, de verdade, quem saiu foi o 11. O 11 foi quem saiu. Ó. O 11 saiu e o que? As casas andaram. Ó. Então, o 22 foi para frente, o 33, o 44 e o 55. Então, a posição 4 no vetor de cima, ó, ela deixou de existir. Ok? Ela deixou de existir entre aspas, né? Mas o conteúdo lá continua. É apenas minha variável que está controlando o meu vetor, só isso. Então vamos continuar. Vou remover de novo. Ele mostrou anteriormente, ó, tá vendo aí, ó? Então tá aí, 4 elementos no meu vetor. A posição vai até 3. Ele removeu o 22. Quem é o 22? É a posição 0. Ele agora saiu 22. Ficou o quê? O 33, o 44 e 55. Ó. Ele reorganizou meu vetor. Ó. Tá vendo? Ó? Vou remover mais um outro. Ele mostrou novamente. Ok? Aí, ó, apertar Enter. Ele removeu o 33. Ficou o 44 e o 55. Posição 0 e posição 1. Ó. Ok? Vou remover mais um. Ele mostrou novamente. Quem que está lá. E agora vai remover. Ó. Removeu o 44.
ficou a posição 0,55, ok? Se eu mandar listar aqui, ó, ele vai dizer, ó, só tem um. Se eu perguntar o tamanho do meu vetor, o tamanho é 1, então vou remover o que? A posição 0,55. Então ele foi removido 55. E já deu uma mensagem lá embaixo, ó, a fila está vazia, ok? Então ele está dizendo que a fila está vazia. Se eu mandar listar aqui, ó, ele diz, fila vazia. Se eu mandar número 4, que é tamanho de vetor, ele diz que a fila está vazia. Ou seja, de fato, de verdade, a fila não está vazia. Continua os elementos. Quem está me controlando tudo isso é esta variável aqui, ó. Topo. Entendeu? É ela. Ela que diz que está cheia, ela que diz que está vazia. Então, essa variável, ela é o comando desse programa. Entendeu? Ela é o comando. Então, aqui, ó, a minha função está perfeitamente correta. Ok? Então, esta é a nossa aula de número 14. Eu estou na cidade de João Pessoa, Paraíba. Eu sou o Kleber. Estou aqui para te ensinar linguagem C++. Ok? A nossa aula de hoje foi fila. Também quero te apresentar o seguinte. Você que mora fora do nosso estado, eu quero te apresentar uma coisa linda que no meu estado tem. Ou seja, o nosso estado, né? Olha só que coisa linda. Aqui na cidade de João Pessoa, né? Na capital, temos umas praias aqui muito lindas, aqui, maravilhosa. A praia de Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, entre outras praias muito lindas, Praia do Bessa. Bom, existe algumas ilhas que quando a maré está baixa, elas aparecem em alto mar. São ilhas chamadas Picãozinho e Areia Vermelha. Então veja só, eu vou mostrar algumas fotos para que você possa conhecer e saber Picãozinho e Areia Vermelha, ok? Só um minutinho. Olha só que maravilha, ela secando, né? A maré. Ela é muito bonita essa. Olha só, ela enchendo ou secando, ó. Lá está a capital, né? Que coisa linda, Areia Vermelha e Picão. É linda essa Areia Vermelha e Picãozinho, né? Olha a outra parte aí, ó. Como é linda ela enchendo aí, ó, ou secando, né? Mais uma outra tela aí maravilhosa, né? Nossas praias lindas e maravilhosas. Aí continua aí o povo chegando, né? Dos barcos aí. Isso aí fica lotado no pico aqui do verão. E nós estamos no verão aqui em João Pessoa, Paraíba. Ok, voltando para finalizar aí, nós temos aí foto aérea muito linda e maravilhosa, né? Da nossa Areia Vermelha ou Picãozinho. São duas ilhas separadas uma da outra, a poucos metros de 500 metros de distância mais ou menos uma da outra. E época de verão aqui fica assim, lotado. Parece um formigueiro. Ok? Venha visitar. Até mais.